dúvida e fé, como é o tema da nossa tarde, é natural que existe em nós. E quando eu digo natural, é para trabalhar em duas perspectivas. A primeira, de que isso não seja mais um campo de martírio para nós. Meu Deus, eu estou em dúvidas. Meu Deus, é natural. Nós não somos espíritos perfeitos. Nós somos espíritos em construção, ainda com muitas falhas. Então é natural que dúvidas aconteçam. Nós somos como qualquer aparelho eletroeletrônico ou eletrodoméstico que às vezes funciona muito bem. Às vezes o aparelho não funciona direito. Ele trava, ele falha. E fala assim, meu Deus, ontem ele funcionou tão direitinho, quando é hoje ele está desse jeito. E parece que daqui a pouco, aí ele falha pior. Tá pronto, agora ele quebrou de vez. Aí a gente deixa o aparelho lá no canto um tempinho, daqui a pouco liga o aparelho de novo e funciona. Melhor, parece que menino está novo. Nós somos esses aparelhos celestes. A coisa é reduzir fé numa perspectiva meramente religiosa. Então, quando a gente abre o dicionário, o primeiro conceito que aparece é fé é um conjunto de valores, conceitos vinculados a uma crença de alguma religião. Então, a primeira grande ideia de fé é de uma fé religiosa. Isso não é ruim, mas isso é insuficiente para que entendamos fé. Porque fé é um processo muito mais adensado. É um processo muito mais profundo do que apenas conceitos que uma religião apresenta. Porque esses conceitos, para nós que somos seres racionais, quando ele não está alicerçado numa justificativa racional, gera um impasse diante dos desafios. Então, independentemente de religião, o que vai fazer com que essa percepção de mundo a partir da religião possa nos conduzir para um processo de fé é quando esse conceito consegue se alinhar e se justificar pela nossa razão. E é tão curioso que o processo racional e de racionalização não está relacionado a um processo de intelectualização. Porque é intrínseco, é nosso. Nós, espíritos, encarnados ou desencarnados, somos os únicos seres inteligentes da criação. Ainda que alguém materialmente seja analfabeto, esta pessoa, ela é dotada de conceituação intelectual que faz com que ela, em determinadas situações, questione o porquê de algumas falas, o porquê de algumas explicações. Não tem a ver com instrução, tem a ver com a essência do que ela sabe, do que ela sente e do que ela é. Então, muitas vezes, e é por isso que nós vemos em todas as religiões, em todas as épocas, pessoas cultas aderindo a conceitos religiosos, seja eles quais forem, desprovidos de razão. E nós vemos pessoas desprovidas de conhecimento humano instrucional, dotadas de um conceito de fé e ciência muito acentuados. Porque é uma intelectualidade de vida para além do saber ler, do saber fazer cálculo, ou até de saber uma outra língua. Então é um processo muito mais denso e muito mais amplo. Então esse primeiro conceito de fé dentro dos dicionários não é errado, mas é limitado. E aí diz que fé é um processo de construção de um ideal para a vida a partir de
valores sociais e individuais aceitos. E aí passa a trazer um conceito mais aproximado, inclusive, do que nós entendemos. Sim, para ser fé eu preciso acreditar, senão é a fé do outro e não a minha. Mas não é uma fé que se mede só por mim, nem é uma fé que é imposta pelo outro, mas é uma junção entre a realidade social, daquele grupo em que eu me coloco, mas também daquilo que me move intimamente. Isso toca a minha fé. Então, por exemplo, se aqui perguntássemos sobre reencarnação, todos os espíritas diriam: sim, reencarnação faz parte do postulado espírita. Mas também diria que eu sei que a reencarnação existe. Veja a função de uma convicção social com uma fé íntima, com uma crença pessoal. Então, esse é um conceito de fé. O curioso é que o dicionário avança para um quarto ponto, que na verdade me parece um ponto suplementar. E um ponto suplementar essencial. Porque diz que fé é um compromisso do indivíduo consigo mesmo e uma fidelidade para com os outros. Jesus de Nazaré. Porque quando ele traz o dicionário, essa quarta acepção do que seja fé, tira a fé do universo parado, estanque e inerte, que é a fé tal qual Jesus entende. A fé como um produto ativo que nos move e nos estimula a agir. Porque em todos esses episódios narrados por Jesus, a fé salvou porque aquele que se salvou agiu pela fé. Que essa é a característica daquela quarta dimensão conceitual do dicionário: o compromisso com a sua fé e com a fé dos outros. Não é a fé de eita, a conta, o vencimento está chegando, eita, o resultado, né, no exame não foi como gostaria. É o que é que eu vou fazer, porque vai dar certo, há de dar certo. Mas o que é que eu posso fazer para que dê certo? Todos os episódios de Jesus relacionados à tua fé que salvou é de alguém que não parou. É de alguém que agiu dentro do que podia, dentro do ético, dentro do certo, mas dentro do que podia. É de quem se moveu, de quem se comprometeu com a fé. Foi o homem que queria chegar com Jesus e aí desce pelo teto, porque não tem como ele entrar. Está no leito. A casa é pequena, a porta é estreita, o leito dele não vai passar, só tem um jeito: entra pelo telhado. E mais, o compromisso com a minha fé e a fé dos outros. Ele não teria como entrar pelo telhado sozinho. Não tinha como. Alguém precisava estar comprometido com a fé do outro, porque ele não tinha como entrar sozinho. Aquela mulher, ela se achava indigna. Eu não posso nem sequer dirigir a palavra a ele. Eu sou mulher, estou impura. Eu não posso sequer dirigir a palavra a ele. O que é que eu faço? Vou tocar na boca dele. E é tão forte que de todos os episódios de fé que Jesus narrou, foi um único. É muito interessante esse trecho. Que Jesus parou e disse: uma virtude saiu de mim. Isso é muito forte falando-se sobre Jesus de Nazaré. Não foi uma doação de fluidos,
Todos nós sabemos que Jesus, dizer que ele é doador de fluido universal reduzia muito. Mas a expressão, e Jesus utilizava-se muito bem das palavras para expressar a grandeza. Uma virtude saiu de mim, é quase o processo, quase, se fôssemos interpretar, é quase o processo de Jesus dizer assim, que a gente sabe que não é 100% real, mas de Jesus dizer assim, alguém estava tão apto a se curar, que essa pessoa foi lá e pegou a cura de mim, porque a virtude saiu dele. Ele, e foi esse o jogo de palavras que ele quis usar, ele não doou a cura. A cura dele foi extraída. É a única cura de Jesus, aqui já que Jesus usou essa expressão. Aquele outro episódio do militar romano, Senhor, não sou digno de que entreis em tua casa. Inclusive, nossos irmãos católicos usam muito essa expressão. Eu trabalho numa instituição confessional católica, então ouço muito lá. É isso. Então, mas dizes uma só palavra. E nem precisa ir, porque ele diz antes, né? Eu sou líder de tropa, eu sei que eu não preciso estar num lugar para a minha palavra ser lei. Então eu sei que tu és maior que eu. Apenas dizes que cura, que meu servo será curado. Então é um processo de comprometimento. E o que é que Jesus quer dizer aí? Do valor da fé. O poder que a fé tem em nossas vidas. O que nós quisermos, e aí esse quisermos dentro, né, do conceitual espírita, em sendo ético, em sendo adequado para o nosso processo encarnatório, em atendendo aos propósitos evolutivos, o que nós quisermos, obteremos, desde que tenhamos fé. Mas esta fé comprometida, fé enquanto consequência de um processo de construção de misericórdia e merecimento. E aí Jesus dá uma outra perspectiva de fé. Certo, mas o quanto de fé a gente precisa ter? Já que é um processo de construção, fé também é construção, o quanto de fé eu preciso? E todos nós nos recordamos muito bem dessa medida de fé que Jesus nos pediu. A fé do tamanho de um grão de uma semente de mostarda. Que eu só vi pela internet, né, muita gente também, e todo mundo sabe que ela é mínima. Ou seja, nem precisa de uma fé tão grande. É só ter essa fé. E essa fé vai transformar o Monte Everest de lugar. Mas essas montanhas de desafios nas nossas vidas. Ou esses seres que são dignos da nossa confiança. Mencionou Maria Santíssima na sua prece inicial. Tantos e outros mensageiros espirituais que na hora da dificuldade e também da alegria nós celebramos e compartilhamos as nossas necessidades e carências. Fé nas instituições. Todos esses são aspectos que compõem a nossa fé na vida. Mas e a fé neste homem? A fé, usando das expressões de Gonzaguinha, a fé neste ser, neste Criador, que faz com que nós tenhamos a própria vida e a possibilidade de nela crer e de nela depositar as nossas esperanças. Como anda a nossa fé em Deus? E o tema dessa tarde, onde houver dúvidas que eu leve a fé, vai trabalhar justamente dentro, e esta foi a leitura que eu fiz, né,
a casa me corrija, que quando nós vemos essa proposta de aniversário da casa de trabalhar com a carta magna da paz, é impossível ter paz íntima desprovida de fé. Alguém dissociado de um processo de crença, mas essa crença na perspectiva aristotélica, a crença na perspectiva de ser uma certeza não tangencialmente constatada, mas que brota do nosso íntimo e que supera a adversidades do caminho. Essa seria uma ideia de fé. Sem ela não há paz. Então, por isso, para a construção desse nosso processo de paz social, e nós estamos vivenciando momentos históricos terrenos, não único, porque esta não é a primeira vez na Terra, mas um momento muito singular na necessidade de paz social. Nós vivemos tormentos sociais de diversas ordens, do micro ao macro. Nós não estamos falando apenas das guerras declaradas, porque elas também são sinalizadoras da necessidade de paz, mas das outras microguerras igualmente graves que vivemos em sociedade, nos lares, nas praças, na internet, na política, em vários campos da nossa vida em sociedade, onde não há apenas a divergência de ideias, que é saudável, mas há o enfrentamento de pessoas a partir de pretextos ideais. Porque parece que quando a gente vai, o famoso espremer e sacudir, as ideias parecem que são só um pretexto para que pessoas briguem. Então, nós estamos necessitando de paz social. Mas não há paz social se a gente não tenta construir paz em nós. Paz na nossa intimidade. Inclusive em reconhecer e não nos iludir das dificuldades e das guerras existentes. Porque paz com ilusão não é paz. É em nós nos espantamos conosco mesmo. Poxa, eu já sou capaz disso. Eu disse isso de forma acertada, eu fiz isso de forma acertada, eu me calei de forma devida, eu silenciei minhas atitudes de forma acertada. Mas essa não é a constante. A nossa voltagem espiritual, ela trava. E há determinados momentos em que nós, passada a explosão, nós nos assustamos conosco mesmo. Eu ainda fiz isso. Ou o que é mais doloroso, eu fiz isso de novo. É quando mais dói. Porque a gente já tinha se prometido para nós mesmos que não repetiríamos. E nós fizemos. Não passemos panos para nós mesmos, mas é natural. É natural de quem evolui, é natural de quem cresce, é natural de quem se expande, como nós estamos expandindo a nossa moralidade. É natural que sejamos esses aparelhos intermitentes na funcionalidade. O nosso desafio é o afinamento da nossa aparelhagem, para que esses intervalos de não funcionalidade adequada se reduzam. Então não é um processo, e é importante porque senão isso nos leva para um outro estágio psicoespiritual, muito trabalhado pelo espírito Joana de Ângeles, que é o processo da culpa e do remorso, que não nos ajuda no processo de evolução, porque atrava o nosso desenvolvimento e livramento de atavismos. Então não é um processo de culpa, mas é um processo de senso de responsabilidade. Segundo conceito. E o segundo conceito amplia um pouquinho essa percepção, que é quando eles dizem que fé é toda
toda vez que uma convicção passa a ser a condução de alguém. É aquilo que eu aceito como verdade. E aí já abre para qualquer perspectiva de religiosa ou não, instrucional ou não, e qualquer tipo de crença ou valor. Então a fé é tudo aquilo que eu acredito como convicção para a minha vida. Esse conceito ele é um conceito mais amplo, mas não totalmente acertado. Porque essa minha convicção, ela pode ser uma convicção desprovida de razão. Ela pode não ser racionalizada e lógica. Então eu posso estar convicta de algo que toda a vida social e relacional ao meu redor prove que é o contrário. Só eu acredito naquilo. Seria algo como mais ou menos, nesse segundo conceito, eu chegar aqui para vocês para falar sobre as peripécias de Saci Pererê. Porque eu estaria convicta que o Saci existe. Essa é a minha fé. Vocês até me ouviriam de uma forma respeitosa e gentil. E depois, no mínimo, botar um passo específico. Quer dizer, é sua convicção, mas ela não é lógica. A perspectiva da importância e do valor da fé. Inclusive, foi por isso que eu trouxe. Eu sei que aqui os amigos gostam muito de ler, de estudar, de compartilhar. Um livro que não é recente, um livro que é antigo. Eita, acho que eu roubei que eu gosto. Pessoal na tribuna roubando um pouco do jeito. Esse livro, que é um livro de Richard Simonetti, é um autor muito conhecido dentro do movimento espírita, né, que é um livro simontiano, né, com as características de Richard Simonetti, e que tem um título muito sugestivo de Tua Fé Te Salvou. Porque ele pega, até deixei aqui marcadinho, não dá 20 capítulos, né? Os livros de Richard Simonetti sempre são livros, né, materialmente finos, né? E ele separa, todas são passagens de Jesus relacionadas à fé. E quando nós nos recordamos, e quantas passagens de Jesus, nós não nos recordaríamos de Jesus dizendo assim: tua fé te salvou, que é por isso que ele deu o nome à obra. Nós vivemos num mundo em que nós estamos diante das dúvidas querendo salvação. A salvação da certeza, a salvação da paz, a salvação da saúde, a salvação do recurso material para poder pagar as contas, honrar as dívidas, né? Pelo menos, eu sempre digo, estou procurando nas palestras por aí um centro que dê quitação espiritual de fatura. Não achei. Já procurei muito por aí, mas aquele centro que bota as contas, dá um passe e quita, eu não achei ainda. Quando eu achar, eu aviso, mas esse eu não achei. Então, a salvação material, para ter a tranquilidade de pagar as contas, de fazer sua feira. Todos nós estamos em busca de muitas salvações, de nos salvarmos. Mas o que nos salva é a fé.